Saindo do cativeiro das estruturas da mentalidade carnal. Pastor Wagner Reis. Somente uma fé simples pode trazer a revelação sobre a qual se edifica em nós o conceito da igreja, e partindo daí todo o nosso conceito de um reino de Deus. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 13 a 19. Era mais fácil para essas pessoas citadas no texto, sem fé simples, irem após uma fé complicada e acreditar que um profeta poderia vir do céu ou que algum ressurgiu dos mortos, do que acreditar que a Escritura se cumpriu e o Filho de Deus veio. A revelação de que Cristo é o Filho de Deus é a confirmação de que Deus se fez carne. Essa é a pedra, a incontestável demonstração do seu amor por nós. Isso é uma informação que, depois de revelada, é impossível que seja questionada. Assim, todo pensamento carnal é levado em cativeiro à obediência de Cristo, não dando espaço mais para as mentiras do inimigo das nossas almas. Por isso, que os espíritos que não procedem de Deus jamais confessam que Deus se fez carne. Seria sua confissão de derrota definitiva. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo e que estão encobertos, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 3, 4. As duas mentalidades. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Romanos 8, 6, 7. O conceito é a estrutura necessária para a construção em nós do reino de Deus. Primeiro é implantado o conceito do reino, depois esse conceito cresce em conhecimento do próprio Deus, e então, se este conhecimento se transforma na matéria-prima para a estrutura se erguer, é a base sobre a qual se ergue. Mateus 13, 31. Isso só é possível para a exposição da palavra de Deus. Para isso é necessário destruir primeiro as estruturas antigas que se opõem à implantação do reino de Deus, pois se estabelecer um reino será preciso depor o primeiro. Então a palavra de Deus destrói as estruturas antigas de pensamento e estabelece as bases ou fundamentos para a nova construção. Será preciso mudar primeiramente a forma de pensar para depois mudar o rumo das coisas. Romanos 12, 1, 2. Isso não ocorrerá sem a típica oposição de Satanás e seus agentes. Portanto, o servo de Deus que quiser viver as mudanças que o transformem, esteja pronto para lutar contra isso. Os demônios também têm as suas estruturas de pensamento, que tentarão impor as mentes passivas e desavisadas. O crente nascido de Deus não pode permitir que a passividade oriunda da vida secular permaneça por muito tempo exposta como uma presa fácil aos ataques mentais do diabo, dando-lhes vantagem sobre a sua vida. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com a verdade da fé e a boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te na piedade. Ordene e ensine essas coisas. 1 Timóteo 4, 1, 6, 7 e 11. Os mandamentos comandam a mente. A ideia de Deus, ou dos seus pensamentos inicialmente, é que a sua palavra, que é plenamente eficaz para nos trazer a revelação da verdadeira doutrina, ou seja, um pensamento ensinável, pelo qual se torna possível sair das cadeias da passividade, fortalecendo a mente, descobrir e denunciar as trevas escondidas em falsas doutrinas e combatê-las com o ensino da verdade. Isso serve para livrar de qualquer nível de prisão mental, seja um falso ensino, de um intelectual da teologia ou incapacidade de um jovem em ascender a uma posição social, além das suas expectativas, por estar emaranhado de pensamento derrotista originado na sua realidade familiar ou cultura de seu país. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos, sofismas e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. 2 Coríntios 10, 4.
Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seu coração. E eu lhes serei por Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Hebreus 8, 10 e 11. Toda doutrina é basicamente o pensamento de alguém transferido por repetição à mente de outro. O verbo de Deus, Jesus, é também chamado palavra de Deus, que pode também ser traduzido por ideia ou conceito. É por onde começa tudo que se origina no mundo visível ou invisível. A ideia inicial, a sabedoria do Deus Trino, coloca em ação por sua palavra declarada. Hebreus 11:3. Os conceitos, o que é isso? Os princípios, como fazer isso? E os fundamentos, a essência disso. De tudo que existe nasceram na mente de Deus e em Cristo, e eles a sustentam. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36, Colossenses 1:13 e 22. Comece hoje mesmo um exercício de leitura e confissão e meditação na palavra de Deus, e deixe seus pensamentos, mandamentos e promessas dele governarem a sua mente, substituindo as estruturas derrotistas da sua cultura, formação e ensino secular pelas doutrinas de obediência do Senhor Jesus, e verá acontecer a inevitável transformação da nova criatura bem diante dos teus olhos. Como você se vê agora e daqui a alguns anos? Como você pensa que irá alcançar tais coisas? São perguntas bastante importantes, pois se lhes faltam essas respostas, significa que a sua confiança está na sua própria força e na mão do Senhor, e não no Senhor. Não importa o que você pensa de si mesmo ou o que os outros pensam, e sim o que Deus pensa de você. E Ele diz o que Ele diz ao seu respeito. É o que pode mudar a sua mente e te livrar do cativeiro das estruturas de pensamento, que são bases fortificadas do inimigo contra a sua vida. Este mal bloqueia teu espírito e não deixa tomar posse das promessas de Deus. Portanto, comece a examinar a sua vida através do que a sua mente consegue visualizar. Levanta teus olhos e vê, porque toda essa terra que vês te darei, disse Deus aos patriarcas na fé. Gênesis 13, 14 e 17. E até onde você consegue ver, pois assim como se imagina na sua alma, mente, assim você é. Provérbios 23, 7. E por esse diagnóstico saberá que você está em alguma prisão de pensamento e o quanto essas estruturas podem estar embaraçando o seu coração. Então, não se detenha, peça ajuda, lute e avance para fora dessas prisões. A unção está sobre o corpo de Cristo, para pôr em liberdade todos os cativos. Isaías 61, 1. Tome posse disto e siga para a dimensão em que você foi assentado com Cristo nas regiões celestiais. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre as nações. Quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Sofonias 3:20. Pastor Wagner Reis.